Fala galera, bora para mais um SoluCast, o podcast oficial da Soluções Investimentos. Meu nome é Guilherme Feriani e sou sócio da Soluções Investimentos. E esse podcast é onde nós trazemos amigos, parceiros, grandes empresários que são referências nas suas áreas, que têm histórias aí na quais a gente admira, se inspira e através das experiências que eles já tiveram, a gente vem aqui e compartilha para que você consiga absorver algo para implementar no teu dia a dia, implementar no teu negócio, dentro da tua rotina e tá agregando na vida das pessoas que estão ao seu redor. E hoje estou aqui com o Pedro Davantel, inclusive é cliente do escritório. Cara, a gente vai bater um baita papo aqui hoje sobre performance. Enfim, hoje ele é médico, nutrólogo, fundador do Instituto Davantel, onde eles combinam aí nutrologia, medicina preventiva, performance física e equilíbrio hormonal. E cara, antes de você se apresentar, eu faço uma pergunta sempre nos meus convidados aqui, porque muitas pessoas até já têm um negócio consolidado, muitos têm até uma questão de independência financeira, e mesmo assim a galera continua assim, cara, quero fazer mais, almejo mais, não quero diminuir a pegada. Muitos deles continuam porque gosta, mas eles têm um porquê muito forte. Qual que é o seu porquê hoje? Por que você continua? O que te instiga hoje a continuar melhorando? Cara, então a gente precisa primeiro entender a minha história, né, cara? Porque todo porquê ele vem com base numa história, né? Então hoje eu já não sou mais menino, né? A gente estava até conversando sobre isso. Mas, cara, eu sempre fui focado em estudo, em trabalho, em tudo, né? Na pandemia especificamente, cara, eu peguei Covid, né? E eu acabei desenvolvendo aí, por conta do Covid, uma miocardite. Então, sérios problemas cardíacos aí. E acabei sendo diagnosticado com uma miocardite e alterações cardíacas. E eu me vi, nesse momento, cara, tendo que repensar toda a minha vida. Entendeu? Tinha risco de morte, risco de várias complicações e tudo, né? E mesmo eu sendo envolvido nessa área da saúde, emagrecimento, performance, eu precisei repensar, cara. E a partir daquele momento eu comecei a ver quais eram os meus objetivos, né? Eu sou de uma geração aí, cara, que a gente tinha como foco o conquistar, o fazer, o ter poder, ter dinheiro acima de tudo, né? E eu vim com essa pegada por muito tempo, né? E aí quando a gente acaba adoecendo, a gente precisa repensar um pouco disso, né? E eu acho que é isso que tem acontecido com o mundo em geral hoje. Eu acho que o foco maior das pessoas hoje está sendo mais em saúde, em produtividade, em tentar trazer uma qualidade de vida, né? O que eu mesmo por muito tempo não tive, né? E isso eu acabei sentindo isso. Então hoje o meu principal porquê, cara, é de ter qualidade de vida, né? Não uma qualidade de vida só para mim, né? Mas uma qualidade de vida para minha família, para as pessoas que eu convivo, consequentemente para os meus pacientes, e aí extrapolando isso para os meus negócios, para o meu ciclo de amizade, cara. Então eu acho que mais do que conquistar por simplesmente conquistar, eu acho que ter essa qualidade de vida, poder fazer pelos outros, eu acho que é o que me motiva mais hoje, né? E pensando não só nisso, mas em longevidade, né? Não adianta nada a gente conquistar o mundo se essa conquista vai durar muito pouco e sem saúde, né? Então eu acho que isso é o meu principal porquê, né? Eu ter saúde, ter qualidade de vida por mim, pela minha família e pelas pessoas que eu acabo convivendo no dia a dia. Pô, legal. Eu acho que tá caindo cada vez mais a ficha da galera, né? Outro dia eu tava assistindo 2 podcasts e um empreendedor rebateu o outro. Que um prezou a qualidade de vida
Que você falando em questão de, cara, banheiro de gelo, sauna, sono e tudo mais. E o outro falou assim, cara, mas se você for pegar a maioria dos empresários, eles ganharam dinheiro, construíram o negócio que eles têm, desequilibrando. Então, dormindo pouco, comendo mal, colocando muita energia no negócio. Só que hoje o cara tem a consciência de que isso é errado, né? Então tem muitas pessoas se conscientizando. Tem um cara que continua batendo na tecla, às vezes por conta do ego, assim, cara, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E o cara, tá tudo bem. Só que muitas pessoas, depois de uma certa idade, estão falando, cara, legal, construí um negócio consolidado, errei lá atrás porque eu não tinha clareza, não tinha consciência dos meus hábitos, do que eu estava fazendo. Só que agora dá tempo de correr atrás, tô com meus 40, 50 anos, então, tipo, dá pra mim pensar em, cara, desfrutar com os meus netos, chegar ali nos meus 60, 70 anos, bem, né, mentalmente, fisicamente, porque tem muitas das doenças que atingem a gente ali numa terceira idade que dá pra gente criar coincidências e diminuir, né, o risco da gente ter elas, um Alzheimer, uma doença cardiovascular, enfim, se a gente tomar certos cuidados, né, agora. Sim. O que eu vejo, cara, e aí vamos trazer em paralelo, né? Por exemplo, se a gente vê os filmes que antes ditavam muito moda, ditavam como a sociedade ia se comportar, né? Então, eu sou da época de 80, né? Então, na minha época, tinha um filme Wall Street, de 87, 90, por aí, em que era isso, cara, a gana por conquistar acima de tudo. Então o cara dormia mal, não fazia exercício físico, comia errado, fumava, bebia seu uísque, e isso era status, entendeu? Então se ter poder, ter dinheiro, era uma forma de status, né? Depois, eu acho que 2000 e pouco, 2010, veio o outro filme de Wall Street, onde o personagem principal ele muda, ele vai alertar as próximas gerações de como isso trouxe pontos negativos para ele. Beleza, ele conquistou dinheiro, conquistou fama, poder, mas às custas de quê? Às vezes à custa de saúde, às custas de família, e às custas principalmente, cara, desse ambiente em que ele fez. E às vezes no final da vida o cara pode ter até dinheiro, né? Mas ele só tem dinheiro, mais nada, né? E aí a gente vê muita gente gastando com remédios, com hospital, com tudo, e às vezes com falsos amigos, por assim dizer, mas sem uma rede verdadeira de amigos, de saúde, de família, né? E hoje a gente vê, hoje já não é tão filme, né? Porque hoje já essa cultura do filme não é o que dita verdadeiramente a moda e a vida, mas as redes sociais, e o que a gente vê hoje são os empresários, Instagram, novela das 9. E a gente vê os empresários, os empreendedores focados no quê, cara? Em performance física, em saúde, em qualidade de vida. Nunca se ouviu falar tanto de qualidade de vida quanto hoje, né? Então, a gente vê uma mudança de paradigma, né? A gente vê uma mudança na sociedade que antes se buscava demais esse status, esse poder e esse dinheiro, né, às custas de qualquer coisa. Aí vem o que você falou, os empresários falando que antes não se fazia banheira de dinheiro, não se cuidava da saúde, mas tem muitos empresários hoje com 60 anos, 70 anos, que estão doentes e não há dinheiro que reverta isso, né? Porque a saúde você pode se pagar para você estar vivo, para sobreviver, mas viver é muito diferente de sobreviver, né? A gente sobrevive se esforçando, com base de remédio, com muita coisa, mas viver verdadeiramente é mais do que isso, né, cara? Eu sempre falo aí para os pacientes que saúde não é só sobre a ausência de doença. Então não é porque eu não tenho doença nenhuma que eu estou saudável, pelo contrário, né? Às vezes tem muita gente que se diz aí saudável, mas não faz uma atividade física, não tem produtividade, não consegue brincar com os filhos à noite quando chega em casa, não tem momentos de prazer verdadeiro em família. Então, eu acho que para os dois extremos, né? Por exemplo, a gente pega às vezes um fisiculturismo, né? Tem muita gente que, cara, acaba vendendo um pouco da saúde também, tipo, cara, você com anabolizante ali, se você for ver, o cara, tipo, tá ali, tá com o corpo nos padrões estético, né? Bonito, só que o cara fuma pó, o cara não consegue subir 5 degraus de escada sem ficar ofegante,
chega em casa, tá estressado por conta da quantidade de hormônio que ele tem, e aí desconta isso na esposa, no filho, então na família. O que a gente precisa entender, cara, é que saúde, performance e estética são coisas muitas vezes desconexas, principalmente no mundo de hoje, em que muitas vezes a gente conhece as pessoas simplesmente pelo que ela posta no Instagram. Então, saúde é mais do que isso, que você postar uma foto sem camisa trincado, ou você fazer algum tipo de esporte, é mais do que isso. Então, saúde é um bem-estar físico, mental, emocional. Então, não adianta eu considerar um cara que tem ali uma performance no esporte, mas não tem bom relacionamento, não tem um bom convívio como saudável, entendeu? Então, eu acho que saúde é um pouco mais do que isso, né? E hoje eu venho, como a gente estava conversando aqui antes de começar, eu venho muito do ambiente da musculação, né? Nunca fui muito de esportes especificamente, né? Mas agora eu vi a necessidade de enveredar por essa área, né? Do endurance, da corrida, do triatlon, como a gente estava conversando. E as coisas são diferentes, cara, entendeu? Então a gente precisa entender que mais do que a gente pensar em performance física, né? Mais do que a gente pensar em estética, a gente precisa pensar em saúde, cara. E isso eu acho que é o mais importante. Né? E é tudo meio que um triângulo amoroso. Por conta que, cara, você precisa ter uma capacidade cardiovascular boa. Então, tipo, é bom você fazer um esporte, pensando em cardio, seja uma corrida, um pedal, uma natação, sim, enfim, para você desenvolver isso, pensando em doenças cardiovasculares mesmo, para diminuir. Só que é importante também você ter uma musculação, por conta que, cara, ter massa muscular em si também é muito, muito importante, principalmente depois que a gente tem uma certa idade, a gente vai perdendo muita massa muscular e é importante. A gente sofre um acidente, cara. Teve muito amigo meu, já aconteceu o caso de amigo meu sofrer um acidente e o cara não morrer por conta da quantidade de massa muscular que ele tinha, tem todo esse fator, né? Então é uma coisa, e tem toda uma questão também da mobilidade, né? Então, tipo, cara, às vezes a pessoa corre e ela tá ali, às vezes na musculação, só que ela tem zero mobilidade, então ela vai chegar nos seus 50, 60 anos toda travada também, então não vai adiantar de nada. Então ela tem que unir basicamente 3 pilares, a questão da mobilidade, a questão do cardiovascular e a questão de massa muscular. Não é fácil? É fácil? Não é, mas dá pra tentar encontrar um equilíbrio aí, né? Então, tipo, acho que é bem importante. E falando ali dos seus pacientes, são muitos empresários ou algo do tipo, cara, qual que você acha que são os principais benefícios, né? Depois que o cara entra no flow. Assim, cara, comecei a encaixar uma boa alimentação. Por que você acha que é importante e o que o cara percebe de benefício na rotina mesmo? O cara fica mais produtivo, mesmo às vezes passando menos tempo dentro do operacional? Eu acho que hoje, como você falou, muito dos meus pacientes são empresários, né? Estão nessa questão de negócios e tem uma vida empresarial, uma vida de trabalho muito intensa. E o que eu vejo é que, lógico, eles vêm na clínica procurar o emagrecimento, às vezes um pouco de estética, e o que eu sempre procuro mostrar para eles é que procurar a qualidade de vida e procurar esse bem-estar é muito mais importante do que a parte estética em si. Isso é simplesmente a consequência, né? E aí, quando a gente entende esses pilares da saúde, a gente acaba vendo que quando eles melhoram a alimentação, fazem um exercício físico, melhoram o sono, melhoram a questão de estresse, isso acaba gerando mais produtividade, né? O problema é que a questão do aumento de produtividade no trabalho, na empresa, às vezes, se você não está com o mental estruturado, você acaba fazendo o quê? Aumentando a carga de trabalho. Então, hoje, alguns pacientes que eu já acompanho há mais tempo, eles acabam melhorando muito essa qualidade de vida, gerando performance, e aí eu sempre acompanho eles muito de perto, e aí quando eu vou reavaliar, os caras aumentaram a carga de trabalho. Estão às vezes viajando mais, fazendo mais negócios, esticando
a rotina de trabalho, dormindo menos, e aí quando eu vejo, eles estão com os mesmos problemas que levaram eles inicialmente para a clínica. Daí eu falo, pô, mas está tudo estruturado. O que aconteceu? É que às vezes o patamar de saúde deles e performance está aqui, mas os problemas, ele subiu a régua, entendeu? Então, a gente precisa também entender que tudo isso ele precisa de um equilíbrio, né? Aí vem a questão, né? O que era equilíbrio antes, o que era o foco antes e o que é hoje, né? Então, eu concordo, cara, que antigamente tinha muita gente que conquistava muita coisa, às custas de saúde, às custas de bem-estar, às custas de família, de relacionamentos, mas conquistavam. E hoje se bateu muito na treca nos últimos anos aí nessa questão de tentar se ir para o outro lado, né? Então todo mundo que faz um exercício físico, que faz um endurance, uma performance, vai ter necessariamente uma melhora no perfil empreendedor, de trabalho, mais conquista? Não, entendeu? Porque não é só sobre isso, entendeu? Então se eu fizer banheira de gelo, se eu me alimentar melhor, se eu acordar cedo, fizer uma mentalização de manhã, fizer minha corrida, fizer todo esse processo, esse ritual que hoje se prega, que é para aumentar a produtividade, eu vou conseguir ter mais produtividade? Não, cara, às vezes tem o cara que não, às vezes o cara menos é mais. Então a gente precisa entender o perfil de cada pessoa e, na verdade, ir estruturando esse tratamento, essa medicina, né, para cada indivíduo e vendo o que ele quer, mas sem deixar a saúde no foco. Porque senão depois é o que você falou, senão a gente está atacando muito hormônio no cara para ele conseguir uma performance, ou está atacando muito suplemento, ou está indo com muito energético, ou não, cara, eu quero emagrecer a todo custo, vamos entrar com um Monjaro, né, com as canetinhas emagrecedoras. Então, eu acho que aí a gente acaba perdendo a essência de fazer tudo, né? Então, eu acho que o foco maior tem que ser em saúde e qualidade de vida. Pô, legal. E se fosse pra gente falar em questão de saúde, o que a gente precisa ajustar em relação à rotina? Pô, sono, alimentação, qual que seria a ordem ideal assim? Cara, eu acho que uma ordem ideal não teria, mas hoje eu vejo praticamente como ideal 7 pilares, né? Então isso eu falo com meus pacientes, isso eu tento trazer para a minha vida e para a vida da minha família. Então, primeiro a gente acaba falando muito em alimentação, né? Então, se o cara come errado, se o cara só come industrializado, excesso de bebida alcoólica, cara, não tem como o cara ter saúde, né? Ou muito menos produtividade. Depois a gente fala no treino, no exercício físico, né? Então, é essencial o exercício físico, né? E aí, quando a gente fala em exercício físico, é isso. A gente precisa do exercício físico resistido à musculação. A gente precisa do cardio para melhorar essa questão do VO2 e da mobilidade, né? Para prevenir lesões e tudo. Então, o exercício entra esses 3 focos. Sono é essencial, né? Controle de estresse, equilibrar esse sono é muito importante, né? Depois a gente acaba entrando com as questões, por exemplo, de relacionamento. Então a gente precisa ter conexões, né? Então, quando a gente fala conexões não só familiares, mas como o que hoje está muito em voga, que é o network, né? Relações interpessoais acabam sendo importantes. Depois a gente fala na questão do controle mental. Aí vem ansiedade, que hoje é muito em voga, muito comum, né? Controle de estresse propriamente dito, né? A gente precisa avaliar isso. A gente fala também, cara, em contato com natureza, né? Práticas mais naturais. Então, por exemplo, aí entra a questão do banheiro de gelo,
entendeu? Que é importante para recuperação muscular, né? Sauna, cara, então é algo também muito importante. Contato com a natureza, pé na grama, também acaba sendo muito interessante, né? Então tudo isso a gente acaba envolvendo para essa prática de cuidados gerais para a saúde, né? Aí, vitaminas, controle de hormônios, então isso é muito importante. Eu acho que, por exemplo, cara, a alimentação é essencial, né? Pra juntar todos os pilares, né? Porque daí, tipo, até a galera fica muito, cara, um shot matinal, multivitamínico, mas a pessoa tem uma alimentação, é que às vezes, quando é correria, dificilmente ela vai bater todos os nutrientes que ela tem que bater, né? Então, o multivitamínico acaba sendo o auxiliador para ela bater esses macros, ela não se sentir fraca, não abaixar a imunidade ou algo do tipo. Mas eu como muito bem. E agora, recentemente, eu viajei, cara, e fiquei 2-3 dias sem comer bem, e por conta da quantidade de treinos, diminuiu muito a minha imunidade. Então, eu vejo as pessoas, cara, comem muito ultraprocessado, e aí, por conta disso, a pessoa se sente, tô fraca, tô doente. E, cara, eu não me lembro a última vez que eu me senti doente, mas acho que por conta muito da rotina de treino, de alimentação, então, tipo, a gente acaba meio que indo direto na causa, né? Que não na doença em si, né? Então a gente usa cura a causa. Então eu acho que é um fator bem importante. E o esporte por si só também, e esse contato com a natureza, também eu acho que diminui muito a questão do estresse, da ansiedade, né? Não sei se tem algum estudo relacionado a isso. Mas, cara, a gente fazer o esporte por si só, por exemplo, quando eu corro, cara, é óbvio que tem toda a questão do desconforto, às vezes, cara, nem todo dia é gostoso correr. Mas depois, parece que tem dias que eu corro, principalmente quando eu faço um cardio em zona 2, que é aquele cardio gostoso, você corre num ritmo legal, que, cara, nossa, parece que é terapêutico. Né? Antes todo treino fosse assim, né? Tem dia que você faz uns treinos de intensidade alta, não tem nada de terapêutico, cansa, isso é bom quando termina mesmo. Mas eu acho que tem muito disso, né? Então, cara, você acaba liberando alguns hormônios que a ansiedade acaba indo embora. E é impressionante, sim, tipo, quanto que isso reflete em alguns aspectos, assim, que eu vejo que a galera, às vezes, cara, fica muito depressiva, tem a autoconfiança lá embaixo, né? Mas por conta que é falta de olhar alguns hábitos da rotina mesmo que dá pra melhorar, e as pessoas que têm consciência disso têm um bem-estar social muito melhor, né? Questão de ambiente, você acha que influencia muito, né? Eu acho assim, cara, o meu N ali de pacientes acaba sendo um N mais viciado, né, cara? Não é o cara que só com alimentação, só com exercício físico vai conseguir resolver os seus problemas, né? A gente tem um estudo, agora me falha o estudo especificamente, mas comparando, eu até citei hoje para um paciente, uma maçã há 50 anos atrás, em nutrientes, ela tinha, vamos falar aí, em Y quantidade de nutrientes e X calorias, né? Hoje, às vezes a mesma maçã, ela continua com as suas X calorias, mas tem 5 vezes menos nutrientes. Seja por conta do solo, seja por conta das técnicas, seja por N fatores, né? Mas se a gente for tentar bater todos esses nutrientes com a quantidade de maçã, a gente vai aumentar em 5 vezes a quantidade de calorias. Então a gente sabe hoje que a alimentação, mesmo mais natural, acaba sendo menor. Entendeu? Então, beleza, se você está 100% equilibrado, se você está 100% saudável, fazendo exercício físico, dormindo bem, com tudo equilibrado, a nutrição ela consegue suprir todas as suas necessidades, né? Mas hoje o que eu vejo é que a maioria das pessoas não está nesse 100% de equilíbrio. Entendeu? Então, o que eu vejo hoje é pacientes mesmos que chegam com os exames lá para mim com déficits de vitaminas extremos, né? Antigamente a gente via, por exemplo, uma queda de ferritina, que é um marcador de nutrição, para baixo somente em mulheres por conta do sangramento da menstruação. Hoje a gente vê isso em homens, né? Como um déficit nutricional importante. Quedas, por exemplo, hormonais. Então, suprir isso simplesmente
através do exercício físico e da alimentação, a gente está sendo utópico, tá? Então, beleza, pode ser que um dia essa pessoa esteja em tal equilíbrio que sim, a nutrição, o exercício físico consiga manter isso dali para frente, beleza, mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que esse equilíbrio ele precisa ser buscado, né? Então, vamos falar mesmo na questão dos empresários, né? Hoje, quem é empresário, vamos pegar aí em porcentagem, está no peso ideal, percentual de gordura baixo, faz exercício 7 vezes por semana, tem um sono adequado, uma alimentação, entendeu? Então, às vezes, a gente que treina, já é difícil bater meta de proteína, de carboidrato, fazer os treinos, entendeu? Imagine o cara que o foco dele é o trabalho, entendeu? Então, é mais difícil. Então, às vezes, a gente tem que suplementar isso, né? E facilitar, muitas vezes, essa suplementação. Então, hoje, o que eu pego muito no consultório são empresários com nível de testosterona baixo, por exemplo. Pô, e aí é alguma coisa hormonal, déficit hormonal. Qual que é o malefício disso? O cara tem só para quem não... O malefício? O cara fica cansado, indisposto, perda, né, de massa muscular muito extrema, libido baixo, foco, acaba sendo prejudicado, aquela gana de conquistar, de fazer, é o macho alfa, né, cara, é o lobo alfa, então ele tem um nível de testosterona maior, então isso acaba prejudicando, né? Então vamos pensar, por que um cara que às vezes está lá com seus 40 anos, que não era para ter um déficit importante de testosterona, tá com baixa de testosterona? Então o estresse, cara. Então hoje a gente sabe que a elevação do cortisol nesses pacientes, por conta do estresse constante, gera uma baixa de testosterona muito importante. Aí se a gente pensar e associar isso, por exemplo, a uma má alimentação, se associar isso a uma falta de exercício físico, aí a gente vê esse alto índice de obesidade entre os empresários, às vezes, entendeu? Então, como que a gente vai falar para o cara que trabalha 7 dias por semana, 14, 15, 16 horas? Pô, vai lá, come bem, faz o seu alimento na sua cozinha, você prepara seu alimento saudável, equilibrado, e faz pelo menos 1 hora de cardio, 1 hora de musculação por dia. É impossível. Então a gente precisa primeiro resolver esse problema, né? Melhorar essa testosterona, repor as vitaminas, controlar esse estresse, esse cortisol. E aí com ele melhor, mais disposto, aí conseguindo trabalhar, conseguindo organizar a sua vida empresarial, de trabalho melhor, a gente consegue daí que ele comece a praticar o exercício físico, melhore a sua alimentação, e aí sobrando tempo daí depois para ele usufruir da família, né? Então a gente precisa equilibrar as coisas, né? E não pôr tanto a culpa ou o peso simplesmente, não, cara, se você não está bem, se você está em obesidade, se você está cansado, pô, é porque você se alimenta mal e não faz exercício. É mais do que isso, entendeu? Então, eu acho que a gente conseguir entender isso facilita para quem às vezes não está nesse equilíbrio pleno. Não tira um peso, né? Porque, pô, hoje pra gente que tem uma mentalidade e um ambiente favorável, né? Porque a gente cria esse ambiente depois de um certo tempo, acaba se tornando mais fácil de a gente ter uma certa constância, né? Tipo, cara, a gente cria alguns facilitadores para se alimentar bem, ter um ambiente que o ambiente já facilita isso, mas o cara que tá, pô, virando a chave agora, é muito importante, né? Ele cara, ir aos poucos. A mudança é aos poucos, não tem como ser tão radical. Indo ali pra parte do emagrecimento, até brincando aqui, o que é mais fácil, empreender ou meter o shape? Cara, e é muito interessante, né? Eu sempre comento isso e eu estava conversando até com o meu personal semana passada. Cara, trincar o abdômen ou se tornar milionário, o que é mais fácil? Cara, sem sombra de dúvida, ficar milionário, entendeu?
Por quê, cara? Hoje, para se construir uma empresa, ninguém faz nada sozinho. Então, delega, contrata empresa, faz consórcio, consegue escalar, consegue fazer de diversas formas, né? Então, às vezes não é você sozinho, tem toda uma equipe por trás fazendo aquele trabalho, né? Para você chegar no 1 milhão, por exemplo. Agora, trincar o abdômen, cara, é você com você mesmo, né? Não tem como ninguém dormir por você, não tem como ninguém se alimentar por você, não tem como ninguém fazer aí o exercício por você. Então, para você trincar o abdômen é disciplina, é constância, é equilíbrio. É sim uma equipe, nutricionista, personal, médico, nutrólogo, mas se você não fizer, cara, não adianta nada. Então eu falo para os pacientes, eu sou responsável às vezes por 30% do sucesso deles, né? Em performance, em emagrecimento, né? 70% é deles. Eu posso fazer meus 30% impecável, né? Até ultrapassar um pouco. Se o cara não fizer os 70% dele, não vai ter resultado. Então eu tenho certeza hoje que trincar o abdômen, meter o shape é infinitamente mais difícil. E essa questão de emagrecimento, qual que são os erros mais comuns que a galera comete hoje? Cara, eu acho que hoje o que eu mais tenho visto de erro no consultório... Tem aquela doideira, né? Dieta da lua, não sei o quê. Cara, isso já não é nem mais o principal erro, infelizmente. Né? Eu acho que o pior erro que eu estou vendo hoje é você acreditar que existe uma medicação que pode fazer o trabalho por você. Entendeu? Porque emagrecer é muito mais do que perder peso. Emagrecer é perder gordura, cara. E para você perder gordura, não é só a questão do déficit calórico, né? Não é só você tirar a fome, zerar a fome e não comer nada, entendeu? Porque senão o que a gente faria? Né? Eu venho da medicina intensiva, da UTI, né? Então eu fui intensivista por muito tempo. Então era só eu sedar o cara, botar uma sonda lá, com uma dieta restrita e deixar o cara lá e ele vai emagrecer. Não é por aí. Porque se o cara fizer isso com base só em medicação, sem fazer a parte dele, sem controlar hormônio, vitaminas, sem preservar a massa muscular, o que a gente vai ver é uma perda tanto de gordura, e é lógico que vai ter, mas uma perda principal de massa muscular. E aí, pensando em longevidade, e mais do que longevidade, em vitalidade, ficar sem massa muscular com 70 anos é fatídico para você não conseguir levantar da cadeira. Né? E aí você tem que ficar acamado. E isso não é viver, cara. Mais uma vez, é sobreviver. Acontece muito, né? Tipo, a pessoa ela entra no efeito sanfona. Tem aquelas dietas loucas que o pessoal faz, vai e emagrece. Aí hoje tem os medicamentos que o pessoal acaba tomando. O cara perde massa muscular, mas depois de 6 meses o cara engorda de novo. Só que daí o cara ganha o peso que ele tinha, só que daí agora ele ganha só gordura. Ele não repôs a massa muscular que ele perdeu. Aí acaba assim, cara, ficando pior do que ele já tava. Tipo, em questão, em quesito saúde. Tem uma frase que eu gosto muito, cara, que saúde não se compra na caixinha. Então, cara, ele pode comprar um medicamento na caixinha para emagrecer, mas, pô, a que custo, né? Então, tipo, exato, até entrando nesse ponto, né, questão de tipo, Ozempic, Mounjaro, essas medicações se sustentam no longo prazo, e nesse ponto de vista, estamos tratando o sintoma ou a causa? Cara, mais uma vez, eu preciso ratificar aqui que a obesidade em si, ela é uma doença crônica, uma doença multifatorial, então não é simplesmente uma causa, né? E eu acho que sim, as canetinhas emagrecedoras Mounjaro, Ozempic e as próximas que virão e vão vir, né? Elas sim tratam a causa, né? Mas elas precisam ser estruturadas com um plano específico. Então, hoje, por exemplo, o que eu vejo é as pessoas usando ela como o único tiro. E aí não traz resultado. Porque se eu usar ela simplesmente sem fazer um exercício físico, sem adequar o meu estilo de vida, sem pautar a minha mudança em uma mudança alimentar sustentável, eu vou ter reganho de peso.
entendeu? E aí a medicação não está tratando a causa, ela está sendo simplesmente um paliativo. Isso a gente vê também na questão dos negócios, né? Então não adianta nada eu fazer alguma coisa dentro do meu negócio se aquilo não vai se sustentar, se aquilo não vai virar uma cultura dentro da minha empresa, né? Então não adianta nada eu implementar alguma coisa nova se aquilo não for sustentado, porque aquilo só vai fazer barulho, né? Só vai mudar naquele momento, isso vai até deixar a equipe com certo transtorno e vai acabar gerando inconvenientes lá na frente. É o que as medicações puramente fazem, né? Se não forem estruturadas. Então, hoje mesmo a Anvisa entrou com uma lei que proíbe a venda dos análogos de GLP-1, que são as canetinhas, sem receita, né? Por quê? Hoje o Brasil era o único país, salvo engano, que vendia essas medicações sem receita. Eu estava com muitos amigos comprando sem receita alguma. E aí a gente via isso muito sendo usado para se perder 2, 3 quilos, 5 quilos, né? E para se perder 5 quilos você não precisa de uma medicação dessa, né? Se você mudar alguns hábitos, você consegue, né? Então, a Anvisa entrou com isso para tentar coibir um pouco essas medicações. Pô, mas a gente vai ali do lado do Paraguai e se compra isso de diversas formas, como acontece com os esteroides anabolizantes, né? Então, eu acho que mais do que a gente pensar nisso é conscientizar a população de que não existe canetinha mágica. Existe, na verdade, a mudança de estilo de vida, pautada e protegida ali sim por algumas medicações que podem otimizar o processo, né, e gerar uma melhora metabólica, uma melhora hormonal, né, para assim gerar uma mudança de vida. Mas eu falo que sustentar isso sem uma mudança de estilo de vida é impossível. Eu acho que tem os dois extremos, né? Eu conheço pessoas que, tomaram as canetinhas e tudo mais. Só, cara, o cara tem toda a questão psicológica, né? Então o cara mudou, tá se sentindo bem, tá com bem-estar, o cara tá mais disposto pra colocar roupa de academia, pra ir na academia. Então o cara tá começando a mudar os hábitos por conta justamente do emagrecimento que ele teve. Então, tipo, o cara tava num sobrepeso extremo, mudou da água pro vinho e hoje tá super bem. E ele conseguiu transformar o lifestyle porque é isso que vai fazer o negócio se sustentar no longo prazo. Mas como também em qualquer outra coisa, né? Seja nos investimentos, seja empreendendo, cara, a galera sempre vai querer encurtar caminho, né? Sempre vai querer facilitar o processo, sempre vai querer ter o corpo perfeito, ter o carro, o melhor carro, e tipo, isso a que preço, né? Igual como você disse, não se sustenta no longo prazo. E eu acho que cabe por exemplo, cara, o nosso governo e em tudo a dificultar realmente o acesso, né? Assim, cara, tem que ser um negócio realmente fiscalizado. Assim como tá tendo um bafafá das apostas e agora tem que ser algo, cara, tem que ser fiscalizado. Porque senão a gente não tem controle. Se o cara tiver que ir lá no Paraguai, assim, cara, tem toda uma dificuldade do cara ir lá. Ou se, tem pessoas que vão lá, mas esse é um custo mais elevado. Então não é todo mundo que consegue tá acessando. Mas eu acho que se a gente for pensar em entrar com lei para tudo que a gente precisa mudar, cara, a gente vai ser cessado de muitas coisas, né? O que eu acho que a gente precisa é conscientizar a população em si, né? Com profissionais adequados, entendeu? A gente sempre está tocando no assunto, né? Não banalizando o uso da medicação, mas também não condenando, né? Então, o que eu vejo hoje muito são profissionais de educação física demonizando as medicações, né? Eu acho um pouco de exagero, né? Porque elas ajudam uma grande parcela da população. Então hoje, por exemplo, vamos pensar no Mounjaro, perda de até 25% do peso, né? Com a medicação. Isso são números que a gente consegue com cirurgia bariátrica. Então, só da gente não estar intervindo com a cirurgia nesse paciente e levando ele num período mais otimizado por conta da medicação a chegar nesse resultado já é um benefício, né? Mas também a gente não pode pensar que existem médicos aí achando que a solução, ou mesmo pacientes, que a solução mágica é o uso dessa medicação. Então, a gente tem que ter o equilíbrio.
Eu acho que, e isso é o que eu prego muito na clínica, né? O trabalho multidisciplinar é indispensável. Tá? E aí, quando eu falo multidisciplinar, é o médico, né, para prescrever essas medicações, para orientar, para ser o porta-voz, muitas vezes, dessa mudança. O educador físico, para levar aí a mudança de estilo de vida através do exercício físico, né? A nutrição, por conta da alimentação. Então, a gente precisa mudar hábitos alimentares. Isso é fato. Né? Aí estava falando agora mesmo da questão de cortar carboidrato, aumentar a proteína, entrar com tal coisa, suplementar. Então, eu acho que a nutrição entra aí, né? Mudando muito, tirando bebida alcoólica, às vezes, ou controlando essa ingesta, melhorando a qualidade dos alimentos. E eu também falo muito, cara, da questão da parte psicológica, entendeu? Então, fazer esse paciente mudar a mentalidade dele frente à obesidade, entendeu? Para ele tentar melhorar a sua relação com a comida, a sua relação com a saúde, e entender, cara, que a saúde vale muito mais do que um alimento que você está exagerando ali. Né? Então, às vezes, come-se muito doce por conta de uma alteração de dopamina, por exemplo, para tentar suprir alguma falta na vida, né? Ou o excesso de bebida alcoólica. Às vezes a pessoa bebe em excesso para tentar contrapor um ponto que está ruim na vida. Então, às vezes, esse suporte emocional, psicológico também é muito importante. E eu tento fazer isso muito com meus pacientes. Né? Lógico, a gente entra com medicamentos, entra com suplementação, às vezes endovenosa, às vezes intramuscular, suplementação via oral, entra com reposição hormonal quando é necessário, mas a mudança de estilo de vida em todos os casos, ela é imprescindível e é ela que sustenta. A questão do álcool e do açúcar, quanto que você acha que eles afetam diretamente aí, cara, na produtividade da galera? E para quem quer... Porque, tipo, eu vejo que é muito difícil, né? Para quem tem o consumo diário disso, até por conta do ambiente que a pessoa está inserida, em cortar isso. Mas, cara, como que você geralmente trata isso, né? Para a pessoa ir diminuindo aos poucos, questão de consumo de álcool, sem ser uma coisa extrema, uma coisa saudável, que com longo prazo ela consiga manter isso, né? Assim, cara, diminuir o álcool, comecei a ver melhorias, e aí depois que a pessoa vê melhoria, fica mais fácil, né, dela sustentar. Mas no início, ali, tipo, quais são os principais malefícios, né, da gente ter esse consumo diário de álcool, excesso de açúcar ou algo do tipo, sem contar o excesso de peso, né, que a gente vai ganhar. Sim. Isso é nítido, é óbvio, mas em questão de produtividade mesmo. E como que você trata isso, tipo, pra galera ter uma certa consciência, e como que eles começariam, se fosse para tentar diminuir? Mudança, né? Cara, a gente precisa, primeiro, falando do álcool, né? A gente sabe que hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia mesmo, né, fala que pro coração existe dose segura, né? Às vezes até falando-se do resveratrol, né? A gente tem doses para homens e mulheres seguras, né? De ingesta diária, semanal. Agora, o que a gente tem que entender é que cognitivamente e na parte cerebral não existe dose segura de bebida alcoólica, né? Então, vamos pensar em questão calórica, né? 1 grama de álcool, ele tem 7 quilocalorias, né? 1 grama de carboidrato é 4 quilocalorias e 1 grama de gordura, 9. Beleza, o grama de carboidrato ele vai virar energia, essa gordura que você ingere também vai virar energia, tanto que gorduras boas são saudáveis, são importantes, mas a gente sabe que 1 grama de álcool ele não vira energia, ele é totalmente metabolizado e transformado em gordura, e ele acaba gerando toxinas no nosso organismo, então é prejudicial, né? Lógico, não vamos ser extremistas. A vida não são os extremos, nem o extremo no desleixo da saúde, bebida alcoólica, drogas e tudo, mas também não tanto para só saúde, só 100%. Então vamos manter um equilíbrio. Então fazer a ingesta de bebida alcoólica pensando no social não prejudica,
entendeu? Mas também não traz benefícios, né? Então, o que eu sempre oriento meus pacientes que às vezes gostam de um pouco mais de bebida e tudo, durante esse processo, né, a gente ir diminuindo gradativamente. Em alguns casos, o Mounjaro, o Ozempic já tem estudos comprovando que eles diminuem essa compulsão por bebida e diminuem essa ingesta. E isso acaba ajudando, né? Mas em outros casos a gente tem medicamentos que acabam controlando essa ingesta, né? Mas a gente sempre focar na questão do tentar equilibrar, né? Pô, não é porque você fez tudo certo durante 6 dias da semana, exercício, dieta, sono, equilíbrio, que pode tomar 3 caixas de cerveja no sábado à noite. Entendeu? E nem quer dizer também que se você tomar vai estragar tudo. Em questão de controle. É saber equilibrar. Mas vamos pensar, se você está com foco de ter mais saúde, de controlar e sabe que aquilo ali vai te prejudicar ou vai te atrapalhar, porque começou a beber, aí tem os petisquinhos e come um pouco mais, então controla, né? A gente sempre fala que a ambiência molda as pessoas, né? Então a gente estava comentando a questão da corrida, do triatlon, não é um ambiente propício para isso, então você já vai diminuir, né? Mas também você fala num ambiente de negócios, às vezes num jantar de negócios, sempre tem um vinho. Então se moldando a esses ambientes e tentando controlar, né? Exato. Então a gente precisa entender isso. Agora, a questão do açúcar é um pouco mais complexo, né? Porque o açúcar em si, ele libera dopamina no cérebro na mesma área que, às vezes, as drogas, cocaína e tudo mais. Isso não quer dizer que ele faz mal igual a cocaína. Então, a gente vê, o açúcar é tão ruim e prejudica o organismo igual a cocaína. Não é por aí, entendeu? Mas ele libera dopamina na mesma área. O que isso quer dizer? Que se eu não estou equilibrado, quando eu como um açúcar para me liberar dopamina, para me dar o prazer, a próxima vez que eu comer eu vou precisar de uma dose um pouco maior. E aí, consequentemente, um pouco maior. E aí o meu prazer vai ficar pautado no açúcar. Aí é errado, né? Mas a gente sabe também que se a gente conseguir controlar isso com exercício, com alimentação, com equilíbrio, um docinho de vez em quando não vai prejudicar. Então, cara, a dose entre perfume e veneno ali, cara, é muito da dose, né? Se a gente for avaliar. Então, um pouco de alguma coisa não vai ter a mesma intensidade de muito daquela. Então, cada caso é um caso, então por isso que eu gosto de ver muito particular cada um, e gradativamente, como a gente na corrida, por exemplo, não começa já correndo uma maratona. Exato. A gente corre 5K, km, depois vai para 10 km, aumenta 21, né? Também com o estilo de vida, a alimentação, a gente não tira de uma vez todas as coisas. Então vamos treinando aos poucos, até cara, chegar no ideal, entendeu? A galera, acho que o erro principal da galera é querer mudar, da água pro vinho do dia pra noite. Ser radical extremo, isso não se sustenta no longo prazo. Você vê se encarar, vira o ano. O cara que coloca a meta de parar 30 dias de beber, cara, acabou os 30 dias, ele vai voltar a beber. Bem provável, dificilmente ele vai conseguir se perpetuar isso. A não ser que ele coloca outras coisas para sustentar no lugar do álcool, para ele se preencher. Talvez seja um hábito saudável. Assim, comecei a correr e coloquei no tempo que eu ia, sei lá, no final do dia, beber com os amigos, agora eu vou num grupo de corrida. Daí talvez ele consiga, por conta da troca do ambiente. Mas se ele tá indo na mesma roda de amigos, todo mundo tá bebendo, é muito difícil se sustentar isso no longo prazo. E comigo foi assim, cara. Quando eu tinha meus 18, 20 anos, acho que foi a época que eu mais bebi. Cara, nossa, minhas fotos em rosto era todo inchado. Eu tomava muita cerveja todo dia, tem aquele ganho de peso, aquela barriguinha de cerveja e tudo mais. E, cara, foi aos poucos. Então, eu já treinava,
comecei a correr e falei assim, cara, vou colocar a meta de, primeiro, tomar café sem açúcar, então eu pingava uma gotinha de adoçante ou algo do tipo, até o dia que eu consegui tomar 100% sem açúcar. Um dia eu fui visitar um cliente, ele me serviu sem açúcar, assim, cara, tem que tomar, serviu, né? Não vou ser mal educado, só não tinha açúcar nenhum na mesa. Tomei, assim, cara, só tomei e a boca, paladar suportou, depois daquele dia nunca mais coloquei café com açúcar na boca. E a mesma coisa o álcool, daí eu coloquei a meta assim, cara, não vou beber durante a semana. Cerveja, né? Gostava de muito tomar cerveja. E aí você começa a ver os malefícios, você começa a ver os benefícios, o corpo começa a secar, você se sentir mais disposto, mais leve, para quem corre, você acaba percebendo isso. E você fala assim, cara, que preço, né? Agora eu vou voltar a beber no meio de semana. Nenhum preço. Então, tipo, é óbvio que às vezes, sei lá, tem um aniversário, uma data especial que você toma. Só que daí você acaba fazendo trocas, assim, cara, agora eu vou trocar o que eu tomava, sei lá, uma caixinha de cerveja, agora eu vou tomar 2 cervejas de uma marca melhor, que eu vou degustar essa cerveja. Então, eu tô realmente, cara, mudando o paladar. E aí depois você começa a melhorar outras coisas. Então, tipo, você começa a ter disciplina e constância nos treinos. Aí você começa a melhorar um pouco a questão da alimentação. Aí com o tempo, assim, cara, pô, legal. Tô cortando o açúcar durante a semana. E se eu cortar a fritura também? Aí você começa a ver que, pô, existe air fryer. Aí você consegue cortar a fritura. Vai tendo substituições pra tudo, né? E aí você acaba vendo assim, cara, nossa, tá legal. Tô me sentindo bem, mais disposto e tudo mais. Aí o dia que você come mal, você sente isso no outro dia. Aí você fica igual aquela ressaca, né? Que assim, cara, o dia que você enche a cara, assim, cara, você sente isso no outro dia, assim, cara, pô, não quero voltar a ser naquela versão que eu tava antigamente, porque eu tô num flow muito da hora. Só que é de degrau em degrau, né? Tipo, e a pessoa assim, quero ter. Ela se compara com a versão 10 e ela tá na versão 1. Tipo, ela se compara com a minha versão 10 e ela tá na versão 1 dela. Então vai demorar pra ela chegar na versão 10 dela. Então é de pouquinho em pouquinho. Eu acho que esse é o erro principal das pessoas. Uma pergunta aqui, até que ponto o fator genético influencia na perca de peso? Cara, como eu falei ali, a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Então, a genética é um dos fatores. Então, se a gente for pensar, sabe aquela pessoa que desde criança é gordinho? Não era assim. Então, pô, não é a alimentação, né? Não é o exercício físico, porque criança não faz exercício físico, corre, brinca, mas é mesmo assim. Então, existe um fator genético envolvido, né? E aí a gente fala muito na questão da gestação. Então, hoje eu atendi um paciente que ele e a esposa estão pretendendo engravidar, né? Ele está em sobrepeso, obesidade e ela em sobrepeso. Então, eu falei, cara, não é só ela que tem que emagrecer. Não é só ela que tem que cuidar da saúde. A gente tem que lembrar que 50-50 a genética. 50% vem do pai e 50% da mãe. Então, por que a gente pensa só em cuidar da mulher na gestação, né? Então, a gente precisa cuidar de ambos para que o bebê ali ele tenha os benefícios disso. E aí a gente precisa ver que as crianças existem a genética. E aí a gente fala, pô... eu vim geneticamente programado para chegar nos 70 quilos, vamos supor, né? Beleza, por algum motivo eu fui introduzido ao doce antes do que deveria, eu não fui alimentado com leite materno, aí várias coisas, né? O meu peso para aquela idade ultrapassou, né? Então, eu estava num peso normal, fui para sobrepeso. Isso, na verdade, acaba fazendo com que o meu patamar de peso já não seja mais aquele pré-determinado pela minha genética, ele já subiu, né? E aí, progressivamente. Então, a gente acaba chamando isso, né, de um desequilíbrio. Então, eu fui pré-programado para pesar 70 quilos, por algum motivo, geneticamente. E aí, por algum motivo, estresse, corticoide, várias coisas, eu fui para 90. Cara, o meu peso-alvo é 90 quilos. Toda vez que eu baixar daquilo, o meu corpo vai tentar me jogar de novo por 90 quilos, porque é o de maior equilíbrio. Então, vamos pensar, o que trouxe o ser humano até aqui hoje, né, em tudo isso de tecnologia? É a nossa capacidade de sobreviver.
Então, lá nos primórdios, a gente precisava caçar para se alimentar. Então, as pessoas que tinham mais reserva de gordura sobreviviam por mais tempo. Pô, sumiu os animais para a gente caçar. Aquele cara que tinha um pouquinho mais de tecido adiposo conseguiu sobreviver um pouco mais, porque é reserva de energia. Então, aquele gene foi transmitido até o ponto de aquilo ser um potencial genético, né? Então, a gente precisa entender que isso é sobrevivência, né? Então, o nosso corpo sempre vai tentar buscar aquilo que é mais fácil para a gente. Então, vamos falar em questão de dinheiro, que fica mais fácil. Se eu tenho um salário de 10 mil trabalhando, ralando todo dia, trabalhando, ganhando 10 mil. Pô, se alguém me oferece 20 mil para não trabalhar e para ficar só tranquilo, qual que eu vou preferir? Pô, 20. Entendeu? Beleza, eu começo a não trabalhar ganhando 20. Aí, por algum motivo, pô, agora não, cara, acabou essa mamata, você vai precisar voltar a trabalhar. Cara, nosso corpo não vai querer. Vai fazer corpo mole, vai tentar sempre buscar os 20 mil sem trabalhar. Assim é a questão do peso. Então, aquele foco, por isso que a obesidade é uma doença crônica, né? A gente sempre vai buscar o nosso maior peso, que é o ponto de equilíbrio do nosso corpo. Então, a gente chama isso de teoria do set point. A gente sempre vai tentar buscar aquele peso, né? Para a gente sustentar esse peso mais baixo, se a gente já teve um peso mais alto, a gente precisa fazer uma mudança metabólica, uma mudança de estilo de vida. Porque aquilo que me levou a emagrecer é aquilo que eu tenho que fazer todos os dias. A mudança metabólica vem muito da questão do exercício físico? Do exercício físico, eu percebo isso, por exemplo, quando estou no ciclo de maratona que o volume aumenta muito, então tipo, eu perco muito mais caloria do que quando eu estou com um volume mais baixo de treino. Aí tem muito disso, por conta da quantidade de treino, o meu metabolismo acelera. Tem. Vamos pensar, por exemplo, no Ronaldinho Fenômeno, que sempre teve muita performance no futebol ali, no auge, sempre foi magro. Pô, parou de treinar em intensidade todos os dias como profissional, engordou. Aí o cara depois foi no Fantástico, fez um processo de emagrecimento, emagreceu, depois voltou no peso de novo. Por quê? Porque o corpo dele está acostumado 4, 5 mil calorias, treinando todo dia em alta intensidade. A hora que eu tiro esse fator treino, a taxa metabólica, ela é lá embaixo, entendeu? E aí, a minha se fome... acostumar o corpo para ganhar metade... e a fome, e a vontade de comer, e tudo, o organismo continua com aquilo, entendeu? Então ele fala, pô, eu estou gastando, mas estou ofertando muito. Vou levar minha taxa metabólica lá em cima, minha fome, o quanto eu gasto e tudo mais. A hora que você tira o fator que elevou essa taxa metabólica, engorda, entendeu? Então a gente precisa cuidar muito disso. Por isso que eu falo que o exercício físico extremo também não é só ele a fonte do emagrecimento eterno, entendeu? Aí vem a questão do equilíbrio, de diversos pilares, para levar a essa saúde, qualidade de vida, longevidade, entendeu? Pô, que bacana. Indo aqui para as perguntas finais, qual foi o maior conselho que você já recebeu? Geral, assim, não só de saúde? Que tipo, talvez mudou sua chave, assim. Cara, eu tive vários momentos em que mudaram a minha chave, né, durante a minha vida, né? Hoje eu vou fazer 42 anos, então... tive várias coisas, mas o que mais me chama a atenção e que mais sempre me vem quando me falam essa pergunta, cara, quando eu tinha meus 15 anos, eu achava que a vida se resumia em ter status, ser o bambambam e fazer e acontecer. E aí eu pensava que a vida era festa, não precisava estudar e queria só tá ali na morga. E aí, cara, um dia meu avô, que já é falecido, me chamou, me levou numa sorveteria aqui em Maringá, e falou, vamos conversar. Aí a gente sentou, ele falou, cara, em todas as épocas, o cara que é o bambambam, quando é moleque, não necessariamente vai ser o bambambam no futuro, né?
Então, o que eu vi na minha época é que o cara que era um nerd, que estudava, que focava, que às vezes era até maltratado, sofria bullying, na nossa época, na minha época não era bullying, é o cara que lá na frente vai ser o dono da empresa e que vai contratar o cara que só ficava festando. Então, o cara que era o bambambam na época de colégio vai ser empregado do cara que é o dono da empresa. Então, o que eu tirei de lição disso, né? Que muito mais vale a gente afiar o machado, estudar, sentar a bunda na cadeira, buscar conhecimento do que querer ser antes do tempo o bambambam. Porque a gente vai viver muito mais tempo como adulto, como empresário, como CLT, o que seja, né? Então, nesse dia, cara, me virou uma chave de que eu vou ter que mudar, entendeu? E aí foi que eu comecei a pensar nisso, né? Não foi no momento, é lógico, mas eu comecei a entender que eu precisava ser o cara que ia estudar, que ia mudar para ser o dono da empresa, entendeu? E hoje é o que eu sou e que eu busco e que eu trabalho para ser, né, cara? Estudo, trabalho, para eu conseguir ser o detentor ali do meio de produção, por assim dizer, falando nesse mundo capitalista. Com certeza. Para conseguir hoje, né, ter uma liberdade de conseguir, por exemplo, treinar de manhã, atender, eu começo a atender, por exemplo, 10 horas da manhã, eu não atendo logo de manhã, eu consigo ter liberdade, cara, de, eu quero viajar essa semana, ter essa liberdade de viajar, pegar minha filha, minha esposa, vamos viajar para tal lugar que a gente quer, porque durante muito tempo, enquanto a galera estava festando, enquanto a galera estava aproveitando, eu estava lá com a bunda na cadeira, sentado estudando para fazer medicina, para me especializar, para trabalhar e buscar o meu lugar ao sol, por assim dizer. Legal. E a galera tem essa visão, né, cara? Tipo, eu sou novo, tenho que curtir agora mesmo, porque depois eu vou ficar velho e não vou curtir. Pelo contrário, cara, não, quando você tá novo é que você tem que trabalhar pra caramba pra você chegar, cara, dos seus 35 até os seus 50, dá pra você, cara, até os 70, 80, dá pra você curtir muito se você buscar longevidade, né? Então você tá com 42, cara, você consegue, olha o tanto de tempo que você tem pra desfrutar com sua filha. Cara, e aí, por exemplo, se a gente vê hoje, cara, o real luxo de hoje, cara, não é se ostentar o relógio bom, o carrão, não sei o que, as viagens, cara, é você ostentar a saúde. Como a gente falou, é muito mais difícil o shape. Então, por exemplo, vamos pensar, o que é luxo hoje? Hoje o luxo é eu ter saúde, estar disposto, dormir bem, ter, na verdade, essa produtividade embasada em saúde e qualidade de vida. Saúde e tempo, cara. Acho que são os dois principais. É o que você falar isso, cara, eu tenho minha rotina de manhã, consigo chegar 10 horas no escritório, consigo viajar com a minha esposa, não volto preocupado, lógico que a gente tem conta para pagar, tem tudo aquilo, né? Mas não volto 100% preocupado, porque tem uma certa estabilidade financeira, mas tem saúde também. Então, tipo, os dois principais sinônimos de riqueza hoje, que eu acho que o pessoal está se conscientizando. Eu por muito tempo, cara, busquei a estética, entendeu? Eu vim da obesidade, eu era obeso, entendeu? Eu sou obeso, né? Hoje eu tô em remissão, eu falo. Mas por muito tempo eu busquei, cara, a estética. Uma hora que a gente conquista isso, a gente vê, cara, que, de nada muda. Porque a estética é pra gente, não é pros outros. Mas hoje, qual é o meu principal game, cara? É longevidade. Mais do que longevidade, viver mais, é vitalidade, cara. É ter saúde. Então eu quero chegar, cara, com 90, 100 anos, vamos pôr lá para frente, com qualidade de vida, cara, conseguindo levantar, conseguindo praticar um esporte, conseguindo, cara, ver meus netos, meus bisnetos e assim por diante, ter saúde para eu aproveitar a minha vida e não simplesmente sobreviver. Eu vejo muita gente jovem hoje só sobrevivendo, cara. Entendeu? Então não adianta, por exemplo, eu ter o dinheiro que for, mas tá sobrevivendo. Que graça eu estar dirigindo um Porsche, uma Ferrari lá, cara, e não ter um sono legal, cara, não ter saúde, tá ruim, estressado. Né? Isso não é saúde, cara, isso não é qualidade. Então vale muito mais a gente buscar essa saúde. Hoje é isso que eu busco, cara. Eu busco ter qualidade de vida.
Eu busco esportes, aí eu estou sempre procurando esportes pensando nisso agora. Não em quanto mais forte ou mais seco, mais trincado eu vou ficar, mas em como isso vai impactar na minha saúde quando eu tiver 80 anos, entendeu? Para me gerar essa qualidade. Eu acho que isso é o que eu quero mais passar para os meus pacientes, cara, né? Que vale muito mais isso para a gente conseguir viver melhor, conseguir impactar as pessoas à nossa volta de forma positiva. Pô, legal. E se fosse pra gente finalizar, quer dizer, finalizando aqui, fosse pra você deixar uma frase final, uma frase que você gosta, talvez leva como um mantra aí, pra deixar pra galera, que frase que seria essa? Cara, eu acho que mais do que uma frase mesmo, cara, é a gente buscar, acima de tudo, essa qualidade de vida e saúde, cara, né? Porque frases vão, dependendo da época que a gente está vivendo, elas mudam, entendeu? Então todo mundo já teve uma fase que trabalhou demais, uma fase que cuidou mais da saúde ou tudo, mas eu acho que a gente sempre tem que buscar qualidade de vida. E isso que eu passo na minha casa para minha esposa e para minha filha, tenho uma filha de 10 anos, e eu sempre passo isso para ela, né? Vamos conquistar as coisas, vamos fazer e tudo, mas pense na sua qualidade. E para ter qualidade a gente precisa ter liberdade financeira, né? Então, não existe qualidade de vida sem liberdade financeira, não existe qualidade de vida sem liberdade na saúde, não existe qualidade de vida sem liberdade de tempo. Então, essa qualidade de vida é o que a gente tem que buscar todo dia. E aí a gente precisa fazer investimentos corretos, trabalhar, estudar, cuidar da saúde, alimentação, exercício físico, relacionamentos, aí engloba tudo, né? Para a gente ter qualidade, porque a gente não está aqui só para sobreviver, a gente está aqui só para procriar, não, cara, a gente está aqui para tirar o máximo do que a vida tem para nos oferecer e acabar com isso deixando o nosso legado. Pô, legal. Obrigado, doutor, pela disponibilidade. Agenda do rapaz coisa, tá vendo agora que tá mais apertada a agenda do rapaz. Como que tá as suas redes sociais? Deixa aí pra galera. Hoje, na verdade, eu tô só com a minha pessoal mesmo, dr.pedrodavantel, né? Aí eu sempre tento dar umas dicas lá pra galera, conversar, abordar essa questão de saúde, exercício físico, mostrar, queira ou não, a rotina, como você também mostra, para tentar impactar positivamente as pessoas, né? Legal. Você tá aqui em Maringá, mas atende online também? Cara, eu atendo mais presencial, cara. Eu sou mais da velha guarda e eu acho que nada como olho no olho, cara. Entendeu? E eu acho que a saúde, pegar na mão, conversar, com olho no olho, eu acho que é melhor. Mas, cara, eu atendo muitos pacientes que já foram daqui e estão em outras cidades de forma online, mas hoje eu priorizo o atendimento presencial, atendo poucas pessoas para conseguir dar uma atenção maior, um cuidado maior, orientação, conversar, né? Então, hoje eu priorizo isso, né? Qualidade também nas relações e no trabalho e no atendimento. Pô, bacana. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Para você que ficou até o final desse episódio, com certeza você gosta do meu conteúdo, gosta do conteúdo das Soluções de Investimentos ou acompanha o doutor. Então, deixa o seu like aqui, compartilha com o seu amigo, cara. Uma baita aula sobre nutrição, sobre comportamento, enfim, é um tema muito extenso. Se a gente fosse ficar aqui 3, 4, 5 horas e até assunto para conversar ainda, né? Tem vários tópicos que dá pra gente estar abordando em outros episódios, como carreira, enfim, né? É referência em vários assuntos, acompanha há bastante tempo o seu trabalho, faz uns 3 anos ali que eu venho acompanhando o seu trabalho, parabéns. Então compartilha com seu amigo e até o próximo episódio do Solocast Oficial.